23. Primeira carta aos Coríntios 7, 23. Boa noite, pessoal chegando. Edilson Sodré, Deus abençoe, um abraço. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Essa palavra veio e ficou no meu coração. Eu creio que Deus tem algo muito aqui para nós, que nós vamos aprender assumindo a nossa posição. A Bíblia declara assim: fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Ou seja, a palavra declara: fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. A gente sabe que servo é a pessoa obedecer, né? Então, olha só, o Senhor disse: olha, você foi comprado por um bom preço. Quem pagou o preço, né? Quem pagou o preço? Jesus pagou o preço pela nossa liberdade, né? Então, nós não temos que ficar agora, devemos assumir a nossa posição na palavra de Deus, naquilo que Jesus fez por nós. Porque os homens, eles são falhos e ele tem o conhecimento, né, muito pouco. A verdade mesmo, é o que Deus diz na palavra. Eu não posso deixar de crer no que Deus diz para crer naquilo que o homem diz. Porque eu sou servo daquele a quem eu obedeço. Então, o Senhor está dizendo aqui que nós fomos comprados, fostes comprado por um bom preço. E que preço foi esse? Lá em Isaías, capítulo 53, Isaías 53, Isaías 53, a Bíblia declara aqui, o Isaías falando de Jesus que viria, né, e ele iria morrer, a maneira como Jesus ia pagar o preço naquela cruz do Calvário. Aqui diz assim, no primeiro: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então o braço de Deus vai se manifestar na vida, o braço é o poder de Deus, vai se manifestar na vida da pessoa que crê na pregação da palavra, naquilo que a palavra diz. Então o Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem o braço do Senhor se manifestou. Aí diz aqui: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha só, nós andávamos aqui no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E isso fez com que nós fôssemos comprados. O preço é o sangue de Jesus. Jesus subiu naquela cruz ali, levou sobre si. A Bíblia declara que ele se esvaziou, ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou toda a sua glória e veio. Aí ele levou sobre si o castigo, que era o castigo que estava sobre nós,
os pecados, as iniquidades, as doenças, as enfermidades, tudo que fazia um homem sofrer, Jesus ele levou consigo naquela cruz do Calvário. Nós sabemos que a maneira como ele foi morto, né? Ele foi desprezado, ele foi cuspido, né? Xingaram ele, né? Fizeram de tudo com ele ali. E ele, como uma ovelha, né, ali muda, não abriu a sua boca. Então ele pagou um preço por nós, um preço alto, não tem um valor exato aqui, mas foi um preço de sangue que ninguém era capaz de pagar esse preço. Olha só o quanto valor eu e você nós temos para Deus, o quanto Deus ele investiu em nossas vidas. A palavra declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não temos que sair da nossa posição. Como nós lemos lá no início, fostes comprado por bom preço, não se faça servos dos homens. Ou seja, não dê ouvidos, não dê crédito ao que os homens dizem, mas nós temos que dar crédito ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue dele foi derramado, né, por nós. Quando nós chegamos até o Senhor, né, e confessamos os nossos pecados, né, para Ele, a Bíblia declara que nós somos purificados completamente de toda a injustiça. Muitas vezes, nesse mundo aqui de aflições, tantas coisas que acontecem nesse mundo aqui, às vezes nós esquecemos de que nós somos em Deus. A palavra declara que nós estávamos desviados, cada um pelos seus caminhos, né? Cada um andava pelo seu caminho, pelas iniquidades que nos afastava de Deus, né? Que nós ficávamos distante dele. Mas quando o Senhor veio, Deus pegou as nossas iniquidades, né, que nos afastava dele, e aí nós nos aproximamos de Deus. Quer dizer, a morte de Jesus foi para nos reconciliar com Deus, com o Pai. Então, por meio dele, nós temos acesso àquele lugar que Deus planejou, preparou para nós. Ele devolveu a nossa posição. E a Bíblia declara que Deus nos fez filhos, né? Deus nos fez filhos. Olha só que bênção é essa aí, né? Mas todo quanto nele, que crera nele, né, no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha só, então Jesus fez essa obra completa, nós andávamos longe, estávamos nesse mundo sem esperança, sem Deus, mas com a morte de Cristo, né, pela obra da cruz do Calvário, nós recebemos de volta essa bênção de estarmos junto ao lado de Deus. E Ele agora é o nosso Pai, e você que crê na palavra de Deus, crê no nome de Jesus, torna-se filho também, assim como a palavra declara em João 1, versículo 12. Então, a Bíblia declara aqui que nós fomos escolhidos. A palavra declara, vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Nós somos escolhidos por Deus. Fomos enxertados na videira para dar frutos. Nós somos curados. Hoje nós temos o Senhor para nós clamarmos. Podemos clamar, Pai, né? Podemos hoje invocar o nome do Senhor. Podemos hoje usar o nome dEle para expulsar os adversários. Hoje nós temos a autoridade que Ele nos deu, o poder no seu nome. Ou seja, a nossa posição hoje em Deus é uma posição de vencedor. A Bíblia declara aqui em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, no versículo 10, a Bíblia declara assim,
e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, Jesus nos fez, né, para o nosso Deus, ele nos fez rei e sacerdote. Quer dizer, para a gente, nós temos tanto essa missão, né? O rei, ele domina, né? Ele está dominando, ele reina, ele está dominando. Ele tem autoridade, né? Ele tem poder. Ele é o rei, o Deus Todo-Poderoso. É o rei dos reis. E sacerdote, nós podemos entrar na presença de Deus em oração, né? Colocando a nossa vida diante de Deus. Deus vai atender a nossa oração, vai receber as nossas vidas. Então, essa posição que nós temos aqui é uma posição muito privilegiada que Deus nos deu, de nos tornarmos reis e sacerdotes diante de Deus. Jesus comprou com seu sangue. Agora, essa palavra aqui, foste comprado por bom preço. Foste comprado por bom preço. Ele pagou um preço por você, pagou um preço por mim. Olha, não tem um valor monetário, tá? Nós sabemos que Jesus, ele não olhou para aquilo que ele ia enfrentar de maneira nenhuma. Ele enfrentou, né, o desprezo, como está escrito lá em Isaías, lá 53. Ele foi desprezado, ele foi considerado como o mais indigno entre os homens, rejeitado. Já pensou? Aquele que criou os céus e a terra e fez o homem, que a Bíblia declara que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele foi rejeitado, né, pelos homens. Já pensou? Olha só que o tamanho desse amor que o Senhor fez. Agora, ele nos deu a vitória completa e total. Se ele nos comprou por um bom preço, nós não temos que nos vender de maneira nenhuma. A gente não tem que trocar a nossa posição, né, pelas coisas desse mundo, né? A Bíblia declara que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e nosso entendimento. E temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente não tem que ficar apegado às coisas desse mundo, né? Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu já dei a vitória para vocês já são vitoriosos. O apóstolo Paulo disse, olha, quantas perseguições eu sofri lá em Antioquia, quantas perseguições eu sofri ali para fazer o trabalho de Deus que ele estava lá fazendo. Mas ele disse, mas o Senhor me livrou de todas. De todas o Senhor me livrou. Então nós temos que entender que, e ele diz, todo aquele que quer viver piedosamente, que quer ter uma vida piedosa, respeitando a Deus, ele sofre perseguições. Vem, porque nós temos a palavra de Deus conosco. A palavra de Deus é o poder de Deus, é a luz, é Jesus. O diabo trabalha no escuro. E quando as obras dele estão sendo feitas na vida de alguém, ou num local, no escuro ali, aí você chega com a palavra de Deus ali e começa a ministrar, começa a declarar a palavra, logo vai expor aquelas obras das trevas ali, e aquelas obras das trevas, elas se desfaz completamente. Então nós temos que fazer aqui o quê? Em Romanos 12,
Romanos capítulo 13, no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele disse assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, o apóstolo Paulo disse aqui, olha, eu digo isso conhecendo o tempo. É hora de conhecer o tempo. Que tempo? O tempo que você está vivendo hoje, o tempo que você está passando hoje, você deve conhecer esse tempo aí. Que já é hora de despertarmos do sono. Veja que tem períodos que nós sofremos ali, é um sono que vem na pessoa, a pessoa fica com sono, sabe, meio ali adormecido, e a pessoa não desperta, né? Fala que a nossa salvação está mais perto do que quando começamos na nossa fé. Ou seja, nós vamos avançando, vamos crescendo. Aí ele diz, olha, o dia é chegado, a noite é passada. Quer dizer, a noite, aquele período escuro, onde o diabo deitava e rolava em nossas vidas, e a gente declarava, não, mas é assim mesmo, né? Porque, afinal de contas, todo mundo sofre, né? Quem é que não tem nesse mundo aqui? Aí a pessoa deixava o diabo ali de lado, ali, né? Continuando, e dava desculpas que é assim mesmo, é por causa daquilo, de outro. Mas quando a palavra veio para nós, a revelação, o entendimento, o dia, né, clareou. Então nós sabemos quem está por trás dessas obras, né, do sofrimento. Porque nós lemos lá em Isaías 53, que Jesus, ele levou sobre si, naquela cruz, as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós não temos que carregar em nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então, nós não temos que aceitar essas obras das trevas. A Bíblia declara aqui que nós temos que rejeitar as obras das trevas. Na hora que você é iluminado pela luz da palavra de Deus, você compreende e entende que você foi comprado para reinar sobre a terra. Você foi comprado para você ser livre, para mim ser livre completamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, está escrito na palavra. Então, essa liberdade, nós temos que viver dessa liberdade e não aceitar sermos presos de maneira nenhuma. Porque a prisão vem pela falta do conhecimento da verdade, de quem eu sou verdadeiramente na palavra de Deus. A partir do momento que você compreende, entende, né, aquilo que você é, quem você é, se ele disse que pagou um preço, né, foste comprado por bom preço, Deus não vende por nada nossas vidas. Nós somos de Deus. Ora, se ele comprou, né, a nós por bom preço, e ele já deu Jesus já veio já. Ele já pagou o preço já. Então hoje você pertence a Deus. Hoje eu e você somos de Deus. Então só assuma a sua posição hoje, agora, nesse momento, rejeitando as obras das trevas, né? Rejeitando todas as obras das trevas. Então, olha, as doenças não é da luz, é das trevas. Aí vem junto as doenças emocionais,
É a depressão, é o pânico, né? São as síndromes, são os traumas que a pessoa tem, são as insônias, são os pesadelos, tantas coisas que vai surgindo na pessoa, que essas obras aí, a mentira, o engano, o fingimento, a falsidade, a desonestidade, a infidelidade, a mentira, todas essas coisinhas aí, Jesus já pagou o preço completo, ele já venceu já. Isso aí são obras das trevas, que nós temos que rejeitar. Eu não aceito. É a dor no corpo, a dor de cabeça, é a depressão, é a tristeza, tudo isso você tem que rejeitar. Rejeite tudo. Não aceite de maneira nenhuma. Pela luz da palavra de Deus aqui que você está tendo hoje, o dia está chegando na sua vida. Ele disse aqui, olha, a noite é passada. Aquele tempo que nós sofríamos calado, né, que apanhávamos, né, sofríamos, carregávamos o sofrimento, passou. Hoje o dia chegou. E nós temos que rejeitar as obras das trevas. Todas as obras das trevas. Tudo que faz o homem sofrer. Tudo que faz o homem sofrer é obras das trevas. Nós temos que rejeitar. Rejeitar é descartar. Sai de mim, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. A minha mente é de Cristo. Jesus já pagou o preço por mim no meu lugar. Eu vou glorificar a Deus, assumindo a minha posição. Agora, o que nos traz a libertação mesmo, o que nos solta verdadeiramente das mãos do adversário, que faz com que alguém sofra, é o conhecimento da palavra. A Bíblia declara que Jesus ele estava ensinando naquela sinagoga, era no dia de sábado, ele ensinava ali. Olha, o ensinamento, hein? O que é ensinar? Ensino, ele trazia um ensino, mostrando o que Deus tinha para a vida daquele povo, qual era a vontade de Deus para aquelas pessoas, falando da verdade, ensinando as pessoas. Ele estava ensinando. E aquela mulher estava ali aprendendo, ouvindo e aprendendo aquele ensino. E aquilo que ele ensinava foi entrando no coração daquela mulher. Foi entrando. Chegou o momento que aquela mulher estava iluminada, ela estava pronta para se levantar. E a Bíblia declara que ela andava curvada, há 18 anos já. Ela tinha um espírito de enfermidade. E aí aí Jesus chamou ela, mulher, vem cá. E ela levantou-se e veio até Jesus. Jesus disse, estás livre da tua enfermidade. E aí colocou a mão sobre ela e logo ela se levantou, se endireitou e glorificava a Deus. Olha só, aí Jesus disse, não convinha que eu soltasse essa filha de Abraão, que há 18 anos estava presa por Satanás? Então, veja só, que o ensino da palavra, o ensino, hein? Hoje nós estamos aprendendo aqui. É o ensino da palavra, hein? Nós temos que ouvir com atenção mesmo, como quem quer aprender mesmo. Porque Jesus, ele ensina para nós. É o ensino da palavra de Deus, que traz a libertação da pessoa. Quando você para aprender, você assume o seu lugar. Qual é o lugar? Qual é a sua posição? Olha, a pessoa que estava presa, que não conseguia se endireitar, que andava curvada, sofrendo há tantos anos, a posição dessa pessoa é glorificando a Deus, é se endireitando. As obras das trevas caem completamente. Então, é um direito seu e meu de você enxergar normalmente. É um direito seu e meu de você se endireitar, o seu corpo, cada parte do seu corpo funcionar. Desde o olho, o ouvido, ouvir bem, a garganta bem, o seu estômago,
os braços, as pernas, tudo funcionando bem. Jesus pagou o preço para isso. Naquela cruz. Ele levou as doenças. Então, você pode hoje, com essa palavra, assumir essa posição sua e não ficar com aquilo que os homens dizem. Crê no que Jesus diz, o que a palavra diz para você. Então, rejeite, pois, as obras das trevas e vista-se das armas da luz. O que é se vestir das armas da luz? Se vestir das armas da luz é você declarar aquilo que Deus diz na palavra ao seu respeito, e aí você vai e usa a arma de Deus. As armas da luz poderosa, uma arma é a oração. Outra arma poderosa, a confissão. Você confessa, cuidado com as confissões. A nossa confissão tem que ser palavras que edificam, palavras que levantam. Nós não temos que fazer declarações contrárias àquilo que Deus diz ao nosso respeito. Temos que vigiar, porque a Bíblia declara que a morte e a vida, ela está na língua do homem. Aquilo que o homem diz acontece. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. É o nosso espírito, o nosso coração é o nosso espírito. Nós temos que nos encher com a palavra de Deus, nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus, para quando nós abrimos a boca, nós falarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós fazemos declarações que Deus diz na palavra. Então, uma arma poderosa, a arma número 1, a oração. A arma número 2, a confissão mesmo positiva. A confissão é sempre declarando o que Deus já fez e fará na sua vida. Né? Outra arma poderosa que nós temos, que nós podemos usar, o nome de Jesus mesmo, né? É uma arma poderosíssima, né, para expulsar. Quando você fala em nome de Jesus, eu expulso da minha vida, né, a dor, a doença, não é o seu lugar no meu corpo. Saia daqui em nome de Jesus. Você expulsa em nome dele. Então essa arma, ela é poderosa. Se vista das armas da luz neste momento. A oração, o jejum que você faz também é uma arma poderosa. É onde a Bíblia declara que há castas de demônios, né, que só sai com jejum e oração. Então você pode fazer um jejum, né? E aí é uma arma poderosa também. Nós temos vários casos, né, na Bíblia, que homens que venceram usando essas armas aí. O Daniel foi um. O Daniel, ele usou essa arma, essas duas armas aí. Ele usou as armas, a oração e o jejum. A Bíblia declara em Daniel 10 que Deus revelou para ele um plano que Deus tinha para a vida dele. E esse plano era um plano pela palavra, era verdadeiro. Ele entendeu que ia surgir uma guerra para que ele não vivesse aquilo que Deus falou. E aí o Daniel, ele abriu um jejum durante 21 dias. Ele tirou manjar desejável, né, ali. E ele ficou 21 dias ali em oração e no jejum. E a Bíblia declara que o anjo veio até ele, disse, olha, desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a se humilhar perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, o jejum alinha a nossa vida com Deus, o nosso espírito. Nós temos o domínio, né, o comando.
Nós temos o controle, né? Nós ficamos alinhados, o nosso coração, nosso espírito fica sensível à voz de Deus. A carne, ela não tem domínio, porque essas obras da carne aí vêm, entendeu? Ira, as obras da carne, ira, revolta, né? Inimizades, né? Gritarias. Tem uma parte de obras de carne aí que ela fica no lugar dela, amortecida ali. Quando nós assumimos a posição no Espírito. Então hoje, essa palavra aqui é assumindo o que Deus já preparou para você. O que Deus já fez. É nós assumirmos quem nós somos. Porque se nós esquecermos de quem nós somos, nós voltamos a ser dominados, pisados. Voltamos a sofrer. Mesmo declarando que Deus é bom, que Deus é nosso Pai, mas sofrendo. Mas Jesus já sofreu em nosso lugar. Então, o que está faltando então é nós assumirmos o nosso lugar, nossa posição. E a Bíblia declara aqui, que eu vou terminar a mensagem agora, né? Já está chegando aqui já há um tempo. Aí volta aqui para 1 aos Coríntios, né? 1 aos Coríntios, essa palavra aqui foi boa, né? Versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, a palavra, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, está dizendo assim: servo, pessoal, é o que eu falei, é obedecer a alguém. Eu sou servo de quem eu obedeço. Então, eu não tenho que obedecer, ou seja, ficar com aquilo que os homens dizem. Não, eu tenho que ficar com aquilo que Deus diz, porque aí eu sou servo de Deus. Então, aqui diz que eu fui comprado por um bom preço. A Bíblia declara que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão matar, roubar, destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ele disse, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos que iam até Jesus, né, eles crendo, chegavam perto de Jesus, Jesus abençoou. Olha, ele abençoou até mesmo aqueles que foram lá no monte, lá, uma multidão, coxos, aleijados, cegos, paralíticos, ficaram 3 dias com ele ali, ouvindo, aprendendo. E a Bíblia declara que no final desses 3 dias aí, o povo estava com fome, ele curou todos foram curados das enfermidades que tinha. E ali os discípulos falaram, Senhor, despede esse povo aí, para eles ir para casa. Ele disse, eu não posso despedir-os em jejum. Né? Aí eles falaram, mas onde é que a gente vai comprar comida para um povo desse aqui? O que vocês têm aí? A gente não tem nada, tem ali um rapazinho, tem 5 pães ali, 2 peixinhos. Então manda o povo se assentar. Você imagina o povo, 5.000 homens, além de mulheres e filhos. Aí manda aí, traz para mim. Pegou os 5 pães, 2 peixinhos, levantou para o céu, abençoou, deu os discípulos, agora pode distribuir para eles. Distribuiu para todo mundo. Todos comeram. Agora me diga uma coisa. Você acha que todo mundo ali esperava esse grande milagre ali? Você acha que todo mundo esperava isso? Olha, aquilo ali. Mas ele fez mais do que pedimos ou pensamos. Tá vendo? Ele curou e ainda alimentou todo mundo, para que eles não desfalecessem no meio do caminho. Então, olha só, ele veio para que nós tenhamos. Essa é a palavra para você, hein? Para nós. Foste comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado.
Ou seja, não sai da sua posição, não sai da sua posição em Deus. Fique na posição que Deus lhe chamou. Eu também devo ficar, nós devemos ficar, irmãos, fique na posição que cada um foi chamado. Ele nos chamou para ser nova criatura, para ter o nosso nome no livro da vida. Ele nos chamou para a gente fazer a diferença nesse mundo, ser testemunho de Jesus, sabe, mostrar a vida nova que Ele nos deu. Vamos assumir essa posição, hein? Não ser servo dos homens, não, porque os homens vão jogar a pessoa para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e a pessoa foi comprada por bom preço, e é como se Jesus não tivesse pagado o preço. Não, vamos assumir que nós somos verdadeiramente, tá bom? Na sua casa aí, vamos fazer uma oração agora? Coloca aí a mão no seu coração. Eu vou orar. Meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa, juntamente, meu Deus, com essa pessoa agora. Nós assumimos a nossa posição em que fomos chamados. A palavra declara que Jesus levou sobre si. Ele pagou o preço. O preço foi ali naquela cruz, levando sobre si as doenças, as enfermidades, os pecados, as iniquidades, para que nós hoje fôssemos curados, sarados, libertos e livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, e a palavra declara que a noite passada, a luz, o dia chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Pai, nós rejeitamos agora as doenças, aquilo que estava nos escravizando. Pai, no nome de Jesus, rejeitamos agora. E você aí, junto comigo, você vai dizer, eu rejeito essa dor de cabeça, eu rejeito esse medo, eu rejeito essa tristeza, eu rejeito essa ansiedade, eu rejeito esse espírito de inferioridade que está na minha vida, eu me sinto inferior, isso é uma mentira. Esse espírito aí, manda embora, no nome de Jesus. Você não é maior e nem menor do que ninguém. No nome de Jesus, você rejeita agora a insônia, rejeita agora as dores no braço, na perna, no corpo, agora no estômago, rejeita a dor no rim, no pâncreas, rejeita agora toda doença na sua vida. No nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, os nódulos, os cistos, os miomas, os fibromas, todas as doenças que dão nomes para elas, que estão aparecendo, doenças que estão dando os nomes novos, mal de Alzheimer, a loucura, no nome de Jesus, a demência, saia agora dessa pessoa, vai embora agora. Não tem uma doença que apareça que Jesus já não tenha dado a vitória, e você deve dizer em nome de Jesus, como aquela mulher foi solta, foi liberta. Hoje eu sou livre também. No nome de Jesus, vai embora em o nome de Jesus. Meu Deus, alcance a pessoa do hospital, alcance a pessoa que se encontra agora na UTI, alcance a pessoa agora que está num quarto. Meu Deus, alcance alguém que está na maca, na mesa de cirurgia, alcance a pessoa que está agora internada, meu Deus, toda entubada. No nome de Jesus, alcance aquele jovem dos vícios do alcoolismo, das drogas, da criminalidade, livre dos vícios, do cigarro, das drogas, da bebida. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que seja uma libertação hoje completa dessa pessoa. Ela vai assistir essa live, meu Deus, em nome de Jesus, na hora que ela ligar, na hora que ela unir a fé dela nessa oração, o Senhor vai fazer uma obra grande na vida dela, no nome de Jesus. Não importa a hora, se é à noite, se é de madrugada, se é de manhã, não importa. Eu determino agora, em nome de Jesus, que essa pessoa seja livre, no nome de Jesus Cristo Nazaré. E você declara, eu creio e tomo posse dessa bênção para a glória de Deus. E amém. Amém? Olha aí, pessoal, Deus abençoou você de maneira grandiosa, hein? De maneira poderosa, Deus abençoou você aí. Creia que Deus fez uma grande obra aí. Você pode comentar aí, tá bom? Faça comentário, escreva o que você sentiu. Vai na setinha depois e compartilhe. Compartilhe, pessoal, essa live aí, tá bom?
Aí tem meu telefone aí, você pode pegar também e mandar mensagem pelo WhatsApp também. Se você precisar de uma orientação, mande a mensagem, tá bom? Envie para alguém, manda lá para umas 30 pessoas, lá de todos os lugares que você conhece, né? Envie, olha, assista essa live aí. Então, veja só, fica essa palavra aí no seu coração e qualquer hora dessa aí nós voltamos, eu anuncio em nome de Jesus, tá bom? Olha, um abraço para todos aí, Deus abençoe a quem assistiu.